Então, como é que o pai conseguiria essa confiança do filho? Porque para o filho não ter contado e ter sido descoberto, é porque parece que a relação de confiança ali está um pouco prejudicada. É porque o pessoal trata muito a questão da droga na questão moral, e não é na questão moral. A pessoa acha que a pessoa pegou a pessoa fumando maconha, eu tenho que pegar um cinto, tem que dar uma surra, tem que bater, tem que espancar, tem que prender, tem que cortar as coisas. Não, eu tenho que trazer para perto para saber o que está acontecendo, qual a influência que aconteceu, o que aconteceu de fato, se foi uma pressão de amigo, a pressão do grupo. Eu tenho que entender ali, fazer um diagnóstico. E a melhor forma é você criar vínculo. Porque a pessoa só tem que criar um vínculo de confiança. Então, se você abandona, você vai logo batendo, não vai ser. Então, você tem que criar um vínculo de confiança com o seu filho para ele saber passar para você, de fato, o que está acontecendo para poder buscar uma alternativa e uma ajuda. E para mim, pastor Elton, eu acho que indivíduos de 16 anos, que já transitam por determinados espaços que nós, adultos, temos até muito medo, né? Ele transita com facilidade. Se ele dá esse mole, amigo telespectador, seu filho está te dando um recado. Eu acho que ele está precisando de ajuda. Um menino de 17 anos, usuário crônico, que deixou aquele chumaço de maconha dentro da bermuda, ele está precisando de ajuda. Já é o primeiro dos indícios. Ele é esperto, ele não quer ser pego. Mas se ele deixou ali, é porque ele está ousando demais e perdendo já a consciência daquilo ali. E principalmente, ele está dizendo para você, pai, estou usando isso aqui, você não viu, já tem 15 anos, os 2 anos dos estudos, tem 15 anos, desde os 15 anos eu uso, me ajuda porque eu estou precisando. O que acontece, um fato muito grave que está sendo colocado aqui é o seguinte, tem pessoas que vão para as drogas para chamar a atenção da família. Isso acontece muito e se torna dependente. Que é o único jeito que ele achou. Ou seja, o único jeito que ele chamou, ou seja, ou se o pai dá atenção para o outro que é dependente químico, o outro acaba se tornando dependente químico para chamar a atenção da família. Então, a relação interpessoal é muito importante, esse vínculo de confiança, de amor, de relacionamento é muito importante para você tirar e não deixar o seu filho. Toda a família que é estruturada, é muito difícil o filho ir para o mundo das drogas. É estruturado no sentido do diálogo, né, das emoções equilibradas ali também, não é? Pastor Jean, o pai que pratica esporte com o filho, ele tem em torno de 40 vezes mais proteção para a droga do que o pai que negligencia esse fator, por exemplo. Hoje em dia é muito difícil você encontrar tempo para poder praticar esporte, muito mais praticar esporte com o filho, né? Não é porque o sujeito trabalha 12 horas por dia para trazer conforto para dentro de casa que ele acha que está tudo pronto. Não está. Então, num sabadão de manhã, num domingão de manhã, vamos acordar mais cedo um pouquinho para poder praticar esporte com o filhote, dar uma caminhada na Lagoa da Pampulha, levá-lo vou puxar a sardinha para o meu lado, a turma do Cruzeiro, para poder assistir os jogos no sábado de manhã. É um programa show de bola, 0800. Ao longo do ano, você tem jogos do Campeonato Mineiro, de outras competições, que acontecem todo sábado de manhã. Então, de 9 ao meio-dia, você sentou ali e vai tomar um refrigerante com seu filhote, na arquibancada da Toca, não paga nada para poder entrar, é um convite show de bola. Pais que praticam esporte, que frequentam esporte com os filhos, são protegidos. Religião, então, mais ainda. O pai que vai com o filho a uma instituição religiosa, ele tem muito mais proteção contra a droga. A prevenção é o melhor remédio. Com certeza. Então, ou seja, esses fatores de prevenção são para minimizar os riscos, né? Porque os riscos nós estamos correndo todo o tempo, né? De sair de casa pela manhã, na escola, ou seja, no trabalho, na amizade, no próprio condomínio onde eu estou morando. Então, para minimizar esses riscos, a melhor alternativa é a prevenção. O diálogo antecipado, e a gente percebe que tudo isso realmente ajuda a amenizar o problema. Mas no caso do tema de hoje, a família que está dizendo assim, olha, descobri que meu filho usa droga. A quem que essa família pode buscar, pastor? Você falou que existe. Nós temos, na verdade, por exemplo, nós temos o CREDEC, nós temos um central de atendimento, que é telefone, que a gente tem aconselhamentos, né, visitas. Na nossa igreja, nós temos um culto específico para essas pessoas que têm problema, nós temos ali o Cultos Resgatados, nós temos nós temos grupos de mútua ajuda, onde a gente tem profissional, tem psicólogo, assistente social, ex-dependente, né, que contam histórias, né, de superação, porque o grupo de mútua ajuda nada mais é que uma terapia de espelho, você tentar ali saber, entender, criar vínculo, para a pessoa dar a volta por cima e entender que há a possibilidade de você mudar. Agora, a primeira coisa, tem os grupos Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, né, o AA, né, existe grupos de mútua ajuda. Quando nós falamos de grupo, pessoas que têm o mesmo problema, vamos dizer assim, que se reúnem, Alanon,
Ou seja, na nossa igreja, Igreja Batista Alagoinha, nós temos vários grupos que podem ajudar. A produção pode até preparar o telefone do CREDEC para colocar aqui para o pessoal de casa. O senhor falou que a internação é o último caso, só em caso extremo mesmo. E o Jair até citou alguns casos aqui do cara que já está usando há muito tempo e acaba esquecendo droga no bolso. No caso, a internação para o adolescente, ela acontece a partir de que idade? Olha, as pessoas pensam que adolescente não vai preso. Adolescente vai preso, sim. Tem medida de 45 dias de internação provisória, tem internação involuntária, compulsória, tem internação para dependência química adolescente, medida judicial, acompanhamento, tem todo um processo. O ECA é totalmente usado não só no nosso estado, mas em todo o Brasil. Então tem as varas das infâncias e da juventude, promotor que cuida, juiz, conselho tutelar, a promotoria da infância. Então a gente percebe que quando o filho começa a dar o problema, a mãe, primeira coisa que ela precisa de buscar é uma ajuda. A ajuda primeira que eu acho que ela pode buscar é no posto de saúde perto da sua casa. Ali para entender, ali ele tem uma equipe para poder entender o que é que está acontecendo. Buscar a igreja é muito importante, mas buscar também, se for um problema escolar, buscar o conselho tutelar ou até a vara da infância e da juventude com os promotores e juízes especializados nessa área para poder direcionar. Eu percebo que toda criança, quando ela tem uma mudança brusca de relação com a família, ou seja, aquele menino quieto passa a ser agressivo, o menino começa a matar a aula, começa a não querer estudar, tem alguma coisa incutida. E vivendo nessa questão do tratamento da dependência química ali no CREDEC, a gente percebe que a maioria começa mesmo na faixa de 13 ali aos 16 anos, onde a família pensa que está tudo bem, está entregando os filhos para as escolas, e a gente percebe que fica muito difícil quando a gente não entende de trazer esse menino de volta, e a gente vai perdendo aos poucos. Pastor Hélio, eu acho que aquela comparação que fizemos aqui, né, assim, a partir de um diagnóstico complicado de uma doença grave, né, e você busca os vários especialistas, e aí você tem esse tempo antes do diagnóstico de fato. Muitas vezes os pais não sabem nem o nome de professor de português dos filhos. Então, se você não sabe o nome do professor de português do seu menino, mas eu gosto de tomar uma cervejinha, eu não tomo cervejinha segunda-feira, não, mas de sexta-feira de noite até domingo, depois, até domingo lá, quase chegando de noite, de sexta-feira até domingo você ficou embriagado o tempo todo, você não tem moral nenhuma para você poder discutir sobre droga com seus filhos, nenhuma moral para poder fazer isso. Então, o que me incomoda muitas vezes é pensar que esses aparatos que estão em torno dos adolescentes, porque afinal de contas, o que a gente quer para um adolescente? A gente quer que ele tenha respeito à família, que ele tenha respeito às atividades escolares, uma vida saudável, uma vida saudável com esporte, com lazer, e que eventualmente ele possa ajudar, por que não? O pai no comércio que o pai tenha, né? Não queremos que os adolescentes cheguem na linha da Fiat, lógico que nós não queremos isso, que os meninos ficam lá 8 horas por dia apertando mas trabalho não estraga ninguém, certeza, né? Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Mas aí, pastor, pensar assim, as várias iniciativas, menor aprendiz, do Senac, de uma empresa grande, onde o menino fica meio tempo na escola e meio tempo no campo de trabalho. Então, assim, isso é o que a gente quer. Só que muitas vezes os pais, quando descobrem isso, eles se perdem, né? Eles não vão buscar aquilo que pensamos de fato. Em Belo Horizonte, são mais de 210 grupos de ajuda mútua. 210. Então, perto da sua casa, a uma condução ou até a pé mesmo, você vai encontrar um desses grupos que o pastor colocou. Alanon, AA. O AA, por exemplo, é uma das tradições no tratamento de dependentes químicos das mais eficazes e antigas. Que é o que, afinal de contas? Pessoas que já viveram o problema e que transformaram a vivência da sobriedade em algo pontual, é aquela história, né? Assim, um dia depois do outro, trabalhando a ideia do tempo e reconhecendo o problema da droga. Um adolescente de 16 anos reconhecer que é usuário crônico é difícil de acontecer. Muito. Mas quando o pai e a mãe, o tio, o avô responsável por ele, abraçam o processo, são 210 grupos de ajuda mútua em Belo Horizonte. É só procurar alguém que já viveu parte disso e não sair subindo morro e pagando traficante, aquela coisa toda. O que não vale é pensar que isso é a onda do momento, que é a fase só, e deixar a coisa de lado, né? É importante dar atenção e procurar cuidar. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa, né? O tempo passou muito rápido, a gente nem percebeu. Eu queria pedir para o pastor Wellington deixar suas considerações finais, pastor. O que eu gostaria de falar para a família é o seguinte: nós estamos perdendo os nossos adolescentes. Tem muito sonho que tem sido interrompido muito fácil.
justamente porque nós não temos entendido a linguagem do adolescente. O adolescente não é aborrecente, o adolescente ele cresce, ele vai virar adulto, então a gente precisa de relacionar, precisa de conversar, diálogo é muito importante, prevenir sempre. Então você também, Jairo, por favor. Pastores, eu tenho muita dificuldade de entender o futuro como uma coisa pré-determinada. Eu acho que o futuro é construído exatamente agora. O seu filho, que está dando trabalho agora com 14, 15 anos em matemática, com 18 ele vai continuar dando trabalho em matemática se você não intervir. Então esse é o meu toque. Conheça o processo escolar do seu filho. Se o seu filho dá conta de dizer não para aquele grupo onde chega alguém e oferece para ele a droga, ele vai ser muito mais feliz. É cuidar do agora para poder vermos lá na frente. Acho que é isso que garante a alegria da rapaziada. Muito bem, com esse programa a gente tentou trazer para você informações que realmente ajudam você a ajudar o seu filho, o seu parente adolescente. No mais, muito obrigado e até o próximo Resgatados.